Um, dois, três. Bom, agora vamos para a terceira parte desse nosso CV Connect Esportes, falando, claro, do sexto dia da Copa do Mundo, que vai rolar amanhã com 4 jogos. E agora, somente com o senhor Saraiva, porque de tantos falarmos da Argentina, o nosso querido Vinição foi chorar as lágrimas em casa. Portanto, Saraiva, o que você me diz aí dos jogos de amanhã? E, sobretudo, do empolgante país de Gales e Irã, que vai É começar isso, às 7 da Giovanni. manhã. Eu acredito que amanhã vai começar a segunda rodada, né? Então eu acredito que a gente vai começar a ter, já vai começar a se definir as coisas, né? A gente já vai ver os times que vão ficar de fora, já vai começar a sobressair alguma seleção ou outra que deve figurar aí nas oitavas de final. A partir das 7 horas da manhã, a gente tem o jogo pelo grupo B, País de Gales contra Irã. Irã que vem daquela derrota fatídica contra a Inglaterra por 6-2. Gales aí que enfrentou na primeira rodada os Estados Unidos e acabou 4-1. empatando. Então a gente tem aí um time com um ponto e o outro que precisa da vitória para sobreviver na competição. Até porque se Irã perder, a chance é imensa de cair fora já na segunda rodada, né? Se Irã Porque perder, muito provavelmente já estará, como você mesmo disse, fora da rodada. A gente está falando de questão matemática, mas fora da se Copa, for né? a questão matemática que nós estamos observando. Porque dependendo do Justamente. resultado, se ela perder e a questão da Inglaterra ganhar, Irã já, Estados Unidos, desculpa, Estados Unidos ganhasse, já deixaria fora também a Também. seleção iraniana. Aí o caso é o seguinte, a seleção do Irã, se ela perder para o País de Gales, ela tá fora de todo jeito, né? Porque ou Inglaterra ou Estados Unidos vão ficar com pelo menos 4 pontos também. Então, aquilo que a gente falou no último vídeo para a Argentina vale para o Irã também. Começa o Já mata-mata já. ficariam duas Não seleções com tem, pelo menos 4 pontos, né? O que deixaria justamente. matematicamente Irã já eliminada na segunda rodada da competição. Ou seja, você perder na primeira rodada é zica, cara, porque já na segunda você tem que jogar um mata-mata. Não tem aquele, não tem aquilo da Libertadores aqui que é ida e volta. É só ida, é um jogo só. Então, tem que ter o máximo de atenção possível. E para a seleção do Irã, é vida ou morte. Papai de Eu Gales ainda acredito, tem uma vidinha. eu acredito, Giovanni, que apesar das questões matemáticas, aliás, mesmo as questões matemáticas já sendo difíceis para o Irã, mas aí nós vamos dar nossa opinião, né? Minha opinião é que o Irã já não tem mais chance de figurar na Copa do Eu Mundo, acho. vai só cumprir tabela, só jogo protocolar mesmo aí para finalizar a sua participação, porque o jogo de 6-2 para a Inglaterra prejudicou qualquer ambição que a seleção iraniana poderia ter em relação à Copa deste ano. Fora a quantidade de problemas fora da seleção, né? Aliás, com a Nem vamos seleção que o governo interferiu, não deixando aquele um jogador que estava apoiando o protesto das mulheres ser convocado, né? Uma espécie de censura, evidentemente, além de todos os problemas do país e tal. Acho que o Irã está com o físico na Copa e a cabeça em outro lugar. A partir das 10 horas da manhã, na sequência desse jogo, nós temos um jogo pelo Grupo A, que é a volta, o segundo jogo da seleção da casa, Catar versus Senegal. Lembrando que o Catar foi derrotada pelo Equador na primeira rodada pelo placar de 2-0 e Senegal acabou sendo superado pela Holanda, mas com muita dificuldade, Giovanni. Com muita dificuldade e Senegal tem a obrigação de ganhar esse jogo. Esse jogo Tem que agora da ganhar. segunda rodada A sobrevida de Senegal depende da vitória nesse jogo. depende da vitória nesse jogo, você falou com todas as palavras possíveis, né? Porque não tem mais o que falar. A única coisa que você tem a comentar sobre isso é que Senegal tem que vencer essa partida.
Mas o problema é o seguinte, que o Senegal não tem a linha de frente, não tem ataque. Mas, por um outro lado, o Catar não tem nada. Então, o Senegal tem alguma coisa. Então, tem que ganhar. E tem que tirar um saldo aí de 4 gols para o Equador. Senegal é favorito nessa partida. Sem dúvida. Aliás, modéstia à parte, até o time da Fazenda sem Arão era favorito nesse jogo. Porque o time do Catar, meu amigo, é time de casados e solteiros. É time de Pensar futebol que de churrasco. O Catar foi para a Copa por ser o país sede, mas Só isso conseguiu bons também. resultados no futebol asiático, por incrível que pareça, né? Como? Eu não entendi. Quando ela conseguiu, a seleção de Catar conseguiu bons resultados no futebol asiático ainda por cima. E Não quando você consegue pega, nem jogar ali. mas o mais interessante, Giovanni, é que quando você pega o ranking da FIFA, o Catar está à frente da Arábia Saudita que derrotou a poderosa Argentina. Eita! Bom, eu Então acho que o nós temos Vinição aí vai ficar mais triste ainda quando saber disso. nós temos o que o Catar, pela FIFA, segundo o ranking da FIFA, o Catar figura na frente da Arábia Saudita, que derrotou a Argentina. Ah, cara. Esse jogo vai ser bom pelo. Eu acredito que tanto os dois primeiros jogos, apesar de não ter um nível técnico tão forte entre Gales e Irã, nós vamos ter aí pela questão de sobrevivência de uma seleção, porque vai ter a questão, como você mesmo colocou, já vai ser um jogo de mata-mata. Também. Jogo de Então a gente mata-mata. já vai ter toda aquela coisa, aquele drama, aquele clima, toda aquela questão que leva já na fase de mata-mata, das oitavas, por exemplo. Porque para Irã, por exemplo, é um jogo de mata-mata. Se perder, tá fora. E a mesma coisa para o Sim. Catar. Se perder, tá fora. É, mas o O Catar, o Senegal time é de matar. e além de Catar precisar ganhar, o Senegal do outro lado tem que vencer e vencer bem. Sim, tem que vencer e vencer bem, porque, não, claro, depende do resultado de Equador e Holanda também, né? Vai que a Holanda vença. E aí diminui o saldo de Equador, né? De 2-0, talvez, e tal. E aí eles vão com a paridade para o último jogo, né? Vai ser de Senegal e Equador. Mas nós temos que O trabalhar com os ideal é fatos de agora. o ideal é que Não se dá. repetisse pelo menos o mesmo placar, né, Giovanni? Pelo menos os É, 2-0 eles fizessem também para equilibrar o saldo com a seleção do Equador. até porque perder pontos para a seleção do Catar é o mesmo que você chegar num avião, quer dizer, num aeroporto, e comprar uma passagem de volta para casa. Porque você está pedindo para sair. Porque é um time absolutamente amador, na minha opinião. O time do Absolutamente Catar amador. é um time novo. Foi montado justamente para essa Copa do Mundo. O Catar começou a se investir em futebol há 12 anos atrás, quando foi eleito o país sede para essa Copa. Justamente. Justamente. Então, entrar num jogo de Copa, como a gente pega, por exemplo, a Costa Rica, que teve uns bons resultados em algumas Copas anteriores, tomar de 7-0 e o Catar tomar só de 2-0, a gente vê Então, que teve sucesso esse investimento, esse projeto, apesar de tudo. É claro que vai demandar mais tempo para que possam colher é, mas frutos aí tem um bons do bom porém. futebol. Mas aí tem um porém, Saraiva. A questão da Costa Rica, o futebol lá é tradicional, entendeu? Não é o principal esporte é beisebol, mas lá o futebol é tradicional. O Costa Rica vem desde os anos 90 fazendo Copa do Mundo. Então, assim, lá o futebol é profissional. O problema é a safra. Safra, no momento, é ruim. Só que daqui a pouco ela encontra um time aí e volta a jogar de novo. Assim como é o Uruguai, por exemplo. O Uruguai, já falamos aqui em outros vídeos, ficou ali 40 anos meio que numa inércia, mas muito mais por conta do sistema que era jogado aqui, do que era jogado aqui eliminatório, do que pelo próprio time, mas
É um país pequeno, não tem como fazer uma reposição como o Brasil faz, por exemplo. Tanto é que Tem, Cavani e Suárez tem estão aí desde o começo do século. muitas limitações, né? Muitas imitações, exatamente. Depois, Giovanni, É, nós temos aqui também um jogo a partida das 13 horas. Esse jogo eu acredito que talvez seja, aliás, os dois últimos jogos eu acredito que tenhamos um nível de futebol melhor, porque sim. aqui vamos ter uma Holanda contra Equador. São as duas seleções que venceram seus jogos na primeira rodada. Então aqui nós podemos ter uma definição talvez de líder do grupo, de primeiro colocado, O talvez. Saraiva, nisso aí, eu não me surpreenderia com a vitória do Equador, porque a seleção holandesa, no primeiro jogo, deixou muito a desejar, e eu acho que o Equador está meio parelho ali com o Senegal em termos de time, Eu vou entendeu? concordar e discordar da sua opinião pelo seguinte, meu amigo. No final das contas, é praticamente a mesma opinião, mas vamos fazer umas indagações em relação a isso. Então você O que concorda? seria, em partes, vamos lá, vamos por partes. O Vamos que lá. acontece? Colocamos sim a Holanda entre uma das cinco favoritas. Depois acrescentamos até a França novamente, aí podendo chegar. Na verdade, seis favoritas a gente colocou, sendo duas sul-americanas e quatro europeias. Mas do Sim, outro lado, você tem um time que não apresentou, nossa, um futebol maravilhoso, até porque o jogador que acabou fazendo os dois gols, o Ener Valencia, acabou sendo expulso no final da partida. Então você tem já esse desfalque para esse jogo de volta. Só que nós temos o seguinte: o Equador foi a terceira força do futebol sul-americano nesse ciclo, né? E então, assim, o sim. futebol sul-americano consegue equilibrar, consegue nivelar com o futebol europeu. Então, eu não discordo da sua opinião em relação que não seria tanta surpresa se o Equador viesse a vencer a Holanda pelo o que foi apresentado na primeira rodada. Eu Antes acho da que Copa, eu estaria no Holanda absoluta, mas depois dessa primeira rodada, essa possibilidade não é descartada. não é descartada e eu acho que o futebol equatoriano ele está ganhando muito. Vamos pegar aqui já o campeonato, os clubes e tal. É um dos campeonatos que tem uma liga própria, entendeu? Que é a Liga Pro. É um dos campeonatos que tem muitos treinadores espanhóis. Tanto é que o Independiente Del Valle foi campeão com um treinador espanhol, né? Então, assim, é uma seleção que ela vai modificando ao longo do tempo. Ela não é mais aquela bobinha aqui da América do Sul, que todo Como mundo ia você lá e ganhava, colocou, só né? fazendo um advento na sua colocação, meu amigo, o Independente Del Valle tem figurado muito ultimamente entre os clubes, Para minha né, tristeza. sul-americanos. Oi? Para minha tristeza. Não, para nossa alegria, na verdade, né? Vou até colocar a vinheta para nossa alegria aqui, porque merece. Tem figurado Bom, muito no futebol sul-americano nos últimos tempos e isso mostra essa evolução na seleção, nessa contrapartida, né? Porque no momento que você também. fortalece o seu campeonato local, você costuma a ter resultados em termos de seleção. Justamente, mas assim, claro que os times equatorianos esbarram no dinheiro, né, também, na economia. Então, por isso que eles continuam ainda muito fracos. Mas em vista do que era antes, melhorou demais. É, e eu acho também que o técnico Gustavo Alfaro, o argentino, faz um bom trabalho lá na seleção do Equador, embora Gustavo Alfaro seja ainda das antigas, né? Desde lá dos anos 90 aí, futebol meio Filipão, mas ele deu uma remodelada muito boa no time. Só que sem o árbitro Vilmar Rodan, eles não conseguem ganhar de ninguém. Calma, O, Giovanni, vai dar tudo certo que, para o o seu que time nas Vilmar próximas Rodan temporadas. roubou contra o Brasil aquele dia foi um negócio inacreditável. E por fim, Giovanni, nós temos para colocar a Holanda e Equador, não se há um favorito.
pelo que foi apresentado na primeira rodada, talvez, se fosse para apontar um vencedor no jogo, E nesse ponto eu concordaria com você, meu amigo. outra coisa também, o Eu acho Saraiva, eu tenho que falar um negócio. O técnico da Holanda é Luiz Van Gaal. É um técnico experiente, um técnico ganhador e tal. Nunca ganhou Copa, mas ganhou assim, várias Champions League, ganhou Champions League com o Ajax em 95, já teve vários times, mas ele tem um problema que ele tem uma perseguição em cima de atleta, principalmente em cima de centroavante. Ou o que explica o Memphis Depay no banco e colocar o Jansen? Não explica nada. nós falamos Ou- isso aqui no dia do jogo da Holanda, que quando você olha para o banco e vê que tem jogadores desse porte no banco e no campo, jogadores tecnicamente inferiores, a gente questiona essa questão do treinador, né? e o Luiz Van Gaal tem o histórico de pegar no pé de gente, atacante estrela, entendeu? Rivaldo era assim em Barcelona. Inclusive, o Rivaldo disse que ele foi o pior técnico da história em que o Rivaldo trabalhou. Podemos ter isso complicando a vida da seleção holandesa, o que seria bom para o futebol sul-americano, talvez colocar todos os seus representantes, vamos acreditar em num, Uhum. numa crescente da seleção argentina para os próximos jogos também, e o Uruguai Não, se não, mantendo. não, 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 não. Talvez tenhamos os quatro sul-americanos aí figurando entre as 16 seleções da próxima fase, o que seria algo fantástico para o futebol sul-americano. A Conmebol gostaria muito que isso acontecesse, né? Mas não vai E acontecer. queríamos que o que fossem os quatro brasileiros, os quatro, desculpa, os quatro sul-americanos, e que os outros 12 seleções não fossem apenas europeias, né? Que tivéssemos aí a presença de alguma Uhum. africana e um asiático, e a gente está falando isso aqui desde o começo, que talvez essa seja a Copa que tenha mais possibilidade da presença desses dois continentes nas oitavas de final. Torcemos para isso, né? Torcemos para isso, até para deixar a Alemanha de fora já de cara, né? E também porque para a gente ver uma mudança, né? Um pouco, né? Porque sempre chegam ali os mesmos, né? Sempre a Comentamos também, Alemanha. comentamos em algum vídeo também, Giovanni, que Ah, talvez tenhamos esse ano finalistas talvez inéditos nas edições da Copa, e talvez até o mesmo um campeão inédito também, eu por mais espero que que não não. tenhamos favoritos. A gente quer o Hexa, mas isso há uma possibilidade. Essa Copa está muito favorável para ter um novo Né? campeão. Aliás, eu tô aqui em homenagem ao Alisson, bigodão aqui, ó. Homenagem ao goleiro Alisson. Muito O bem. Alisson fez o que no jogo hoje, Giovanni? O bigode, Só o bigode. só o bigode. Não teve mais nenhum trabalho que não seja fazer o bigode hoje. Nada, Então, nada, o nada. Alisson e a seleção brasileira hoje fizeram barba, cabelo e bigode, então. Justamente, justamente. Agora vamos. é, Holanda, eu acho que. O meu palpite é de vitória da Holanda, mas é aquele 1-0, aquele 1-0 daqueles, nível Eu não me Corinthians. surpreendo assim como você, eu não surpreendo se amanhã a gente comentar 1-0 Equador, talvez. Eu Justamente. não me surpreenderia. Mas realmente a Holanda é favorita para o jogo. E gostaria muito de ver o Equador ganhando e não me surpreenderia se isso viesse a acontecer. Mas de fato a gente já colocou a Holanda como uma das favoritas a chegar no top 5 aí Agora é o e seguinte, ô Saraiva. A deve Holanda vai levar esse jogo cruzar amanhã. tanta bola na área que vai fazer um gol dessa forma ali para os 40 e poucos do segundo tempo. Pode ter certeza. Ou não. Temos aí também para fechar o dia de amanhã, às 16 horas, Inglaterra e Estados Unidos. Como diz você, é um Ó, grupo que se reverte a momentos históricos da geopolítico. da geografia norte-americana, geopolítico Da história norte-americano. norte-americana. Né? Não só da história norte-americana, mas também da história britânica, né?
Pegamos porque Gales, aí se enfrentou, vai se enfrentar ainda contra a Inglaterra, mas temos aí os Estados Unidos que foi colonizado pela Inglaterra no jogo de amanhã, às 16 horas. Um jogo que a Inglaterra venceu sua primeira partida por um placar expressivo de 6-2 e Estados hum, Unidos vem no empate de 1-1 contra Gales. contra Gales, Estados Unidos, que tem o filho de George Weah, presidente da Libéria, e que foi um dos maiores centroavantes aí dos anos 80, 90. Eu acho que vai ser um confronto interessante de centroavantes, né? O Harry Kane de um lado, o Jorge Weah do outro. Aliás, o filho de Jorge Weah do outro. Mas acho que em termos de equipe, a Inglaterra ainda é superior à seleção norte-americana. Acho que a seleção norte-americana no futebol masculino é um fiasco. No futebol feminino é uma potência. Vai Nós não entender. temos, é claro que Estados Unidos está um time um pouco acima do Irã, né? A gente tá, você até questionou essa questão no primeiro, que colocaria os três times aí num pé de igualdade, mas eu acredito que os Estados Unidos sobressaia um pouco do Irã, mas também não seja o suficiente para superar a Inglaterra, que figura entre as prováveis seleções a ocupar um top 5 aí na Mas Copa. aí a gente entra naquela questão geopolítica, né? O Irã pode ser pior que os Estados Unidos tecnicamente, mas ele vai igualar na vontade, porque para eles é o seguinte: ganhou dos Estados Unidos, ganhou a Copa. Simples assim. Pode Ganhou dos ser que o Estados Unidos, ganhou Irã a Copa. ganhe uma sobrevida para eliminar os Estados Unidos da Copa. Vai ter que vencer a seleção de Gales. Só que a seleção de Gales tem um, o Talent Star lá, né? Que é o nosso glorioso Gareth Bale. Mas, ao mesmo tempo, sem ele ali, o Gales também não faz nada. Então, É um time de pode um ser um só, jogo, Giovanni? é um time de um só. É a famosa Bale-dependência. Mas também não dá para cobrar muito de País de Gales. Eu nunca fui uma sumidade no futebol europeu, que está no futebol mundial, né? Mas entre a Neymar dependência, Messi dependência, a Cristiano Ronaldo dependência, a Bale dependência é muito maior. Temos a E o Bale, superioridade da Inglaterra em relação aos outros adversários desse grupo. e o Bale também já vem há alguns anos com o futebol decaindo, né? Você vê que ele já não aparece tanto mais nos clubes. No Real Madrid foi reserva. Eu achei um erro ele ter sido reserva depois que o Cristiano Ronaldo saiu. Mas, enfim, já também é um cara no final da carreira. Esse jogo de amanhã a gente pode esperar isso aí. Eu acredito que nessa próxima rodada a gente não tenha muitas surpresas, a não ser da possibilidade, talvez, de uma vitória do Equador para cima da Holanda. Eu acho que sim. Mas vai que o Catar faz 1-0 e o Senegal não consegue fazer gol. São as probabilidades quase que impossíveis da Copa, mas pode acontecer. Pode Futebol é acontecer. jogado. Futebol é jogado. Ninguém imaginava, por exemplo, vamos pensar aqui. Ninguém imaginava que a Arábia Saudita ia ganhar da Argentina. É, Ninguém igual a imaginava. gente falou, Acho que a gente nem, poderia até imaginar um Japão fazendo frente para uma Alemanha, mas assim, imaginar uma Arábia Saudita ganhando da Argentina, isso realmente era muito improvável. nem o príncipe saudita achava isso, sem dúvida. Essa questão que a gente comentou aqui lá no primeiro dia, dos príncipes sauditas ao lado dos presidentes irresponsáveis da FIFA, isso tem alguma coisa a ver, Giovanni? Pode ser. Pode ser uma Todo- evolução no futebol árabe desse jeito Ah, que venha a talvez assediar a Copa do Mundo e talvez agora a gente já tenha começado a ver essas sementes serem plantadas para sabe, vingarem olha daqui a só, uns anos. eu soube que o elenco da Arábia Saudita joga quase que todo na Arábia Saudita. Joga, tem 9 ou 10 jogadores do Al Hilal, que é o principal time da Arábia Saudita. Então, em termos de entrosamento, eles estão tops. Eles estão entrosados, todo mundo sabe onde joga e vai.
talvez tenha sido uma prepotência argentina em, em achar que fez 1-0, estava controlado. Tudo bem que teve 3 gols anulados, mas aí vai mais pela deficiência técnica da seleção, da zaga saudita, do que propriamente pelo jogo feito pela Argentina, né? Mas é aquele negócio, futebol não se pode menosprezar o adversário, porque se menosprezou o adversário, a bola pune, como diria o filósofo Muricy Ramalho, grande técnico do tricolor paulista e também do carioca. Muricy Ramalho foi realmente um dos melhores técnicos que a gente teve aí em uma determinada época, né? Não atualmente, mas venceu muito pelo São Paulo, né? Naquele tricampeonato e depois pelo Fluminense também. Aliás, por E falar em times assim, eu acho que a Holanda peca demais em não reproduzir o futebol que ela foi reconhecida, né? É o futebol da laranja mecânica, o futebol do Ajax, né? Futebol de toque de bola, de joviedade e tal. Ela tá com futebol velho, futebol de truncada e bola para frente, que lembrando que essa situação levou a Holanda na semifinal de uma Copa em 98. Em 2002 ela teve mais ou menos. Lá em 10 ela foi para2006, final. oi? Em 10 ela foi para final. Pois é, em 2010 ela já voltou a uma final, ela foi para uma final de Copa contra a Espanha. Então, desde Hum. 98 ali, ela figurou Para entre esses nossa primeiros tristeza. colocados também. E aí, quando veio para o Brasil em 2014, também foi terceira colocada também, né? Para É, nossa tristeza. ganhou da seleção brasileira na disputa de terceiro lugar por 3-0. Eu acho que o Então, Brasil assim, a ganharia da Holanda Holanda se tem tivesse com a com a cabeça no cabeça no lugar, lugar. né? Porque tinha acabado de tomar de 7 da Alemanha, em casa. Então o Brasil já estava fora ali. Eu acho que a Holanda ganhou e foi Aí justo também. A Holanda foi bem. o fator psicológico ali já não contribuiu com a seleção brasileira também. A Holanda perdeu os pênaltis para a Argentina. Uma Poderia ter coisa é você chegado perder, a mais uma poderia ter chegado à sua segunda final de Copa consecutiva. uma coisa é você perder de 7, outra coisa é você perder os pênaltis. Então, assim, cara, tudo que ocorreu naquele espaço de tempo, daquele jogo lá, daquele jogo do 7-1 para o jogo do terceiro lugar, a seleção brasileira estava simplesmente tipo, quero acabar isso logo, quero ir embora, quero ir para casa e ponto. Mas ao mesmo tempo não poderia dar um vexame desse, né? De tomar 10 gols em 2 jogos. 7, mas depois os 3 da Holanda, 10 gols em 2 jogos, Aliás, talvez um dos por piores incrível que desempenhos pareça, da seleção. por incrível que pareça, Saraiva, a Copa foi em 14 e foi a pior defesa da história da seleção brasileira, que tomou 14 gols. Em, em 50% termos, de gols alemães. a Alemanha despejou um caminhão de gols em cima da seleção brasileira naquela edição. Pois é, e depois, e agora o povo tá falando que a maldição do 7-1 foi para a Alemanha, né? A Alemanha parou de jogar depois daquilo. Nunca mais teve uma grande atuação. E o Brasil passou a ser reconstruído depois daquilo. Justamente. Já estava em reconstrução na época, né? Porque se você for pegar a safra de 14, é uma safra nova que não tinha jogado Copa ainda, né? E pesou muito para a seleção brasileira o fato de não ter amistosos e não ter a nossa gloriosa, como é que fala? Eliminatória. Pesou demais. Porque aí, com time em reconstrução, você foi jogar uma Copa do Mundo com um time que, né, não tinha Precisava nem de ter jogado feito junto mais jogos, praticamente. né? Exatamente. Faltou esses jogos para a seleção poder incorporar, né? Ganhar um Incorporar, corpo, uma encorpar, questão né? de time Tá certo. Ô, professor para Saraiva, aquela liga. é o seguinte, você acha que o time norte-americano, que é um time composto aí por futebol universitário, muito mais que a Major League Soccer, né?
vamos pensar pelo futuro. Agora em 2022 eu acho difícil eles chegarem muito acima na Copa. Mas em 2026, você acha que eles vêm forte? A Copa é lá, né? A Copa é lá, Canadá, México e 60 Estados jogos Unidos. lá nos Estados Unidos. Eu acredito que tanto o Canadá como o México e o próprio Estados Unidos venham mais forte. Podemos ter surpresas na próxima Copa. Podemos ter o México avançando além das oitavas de final depois de muito tempo. Pode. Aliás, a gente Podemos podia ter, fazer ter- uma. Eu acho que a questão do futebol canadense também, apesar de ter perdido nessa primeira rodada, eu não enxerguei o Canadá como um time tão fraco assim, né, como era colocado antes da Copa, não. O Canadá fez frente ao time que enfrentou na sua primeira rodada e por pouco acabou não vencendo a partida também, porque teve a possibilidade de abrir o placar, né? Aí, como não abriu o placar, acabou depois tomando o gol, né? Courtois defendendo a bola, né? Foi contra a Bélgica Sim. o jogo. O Canadá teve a oportunidade de abrir o placar contra a Bélgica. E não podemos esquecer que a Bélgica é a atual terceira colocada da Copa e atual vice-líder do ranking da FIFA. O peso que isso O tem, ranking você é um da time FIFA, velho, o o peso que ranking isso da tem, FIFA você é é a um time mesma velho, coisa. não diz muita coisa. Mas eu falo assim, mas nós estamos falando de um time aí, de um Canadá, que é uma seleção de futebol, em termos de futebol masculino, que é igual, como diz você, no futebol feminino também é outra história. O Canadá no futebol feminino é bem mais forte. Sim, Mas também, você vê no também. futebol masculino que está um time ainda engatinhando, mas que conseguiu botar de igual para igual com a Bélgica. Sim. Mas a Bélgica também é um time que já parece que deu o que tinha que dar, né? Mas Então mesmo agora, assim, pelo que a Bélgica representa nos últimos anos no futebol europeu, Canadá, por mais que o time seja um pouco mais envelhecido, conseguiu meio que equilibrar as forças com esse time. justamente, conseguiu equilibrar as forças, mas acho que também vai muito pela falta de casca, entendeu? De peso nas costas. Acho que a Bélgica tem mais esse peso do que Canadá. Canadá talvez falte agora aquela questão que a gente mencionou há pouco sobre uma liga nacional forte. Na verdade, o Canadá joga Major League Soccer, né? Também é meio que parelho ali com os Estados Unidos. É, Aliás, é uma todos competição. os esportes Normalmente, canadenses, muitos esportes ali eles fazem essa questão do campeonato unificado, né? campeonato unificado. Vamos lembrar o caso clássico aqui, o nosso Vancouver Canucks lá da NHL, né? Da Liga Nacional de Hockey norte-americana e também do Toronto Por sinal, Raptors. se eu não estiver enganado, eu não sei agora, acho que são 30 equipes, pelo menos umas 8 do Canadá, se eu não estiver enganado. Sim. Aí vamos lembrar que ultimamente, nos últimos anos aí, teve o Toronto Raptors, campeão da NBA, né? A NBA que conta com um time, assim como a Foi NFL também conta com a equipe canadense também. a primeira vez que um time de fora dos Estados Unidos ganhou a NBA. Saraiva, 6 minutinhos, acho que a gente já está prorrogando o papo aqui, né? Até porque os jogos de amanhã não tem muito o que falar. Mas, assim, considerações finais, meu caro. Eu acho que o que a gente esperava para o dia de hoje era, de fato, uma seleção brasileira que jogasse concentrada, que, sim, ao começo do jogo enfrentasse algumas dificuldades e que, no final das contas, a gente não esperava tanto, em vez esperava que a dificuldade viesse em outro sentido, que a seleção conseguisse atacar, mas que batesse cabeça frente a uma defesa fechada e forte da seleção da Sérvia, mas acabou no segundo tempo, depois de uma chamada no vestiário do técnico Tite, e a seleção botar a cabeça no lugar e lembrar que está vestindo a amarelinha e quem está do outro lado tem que respeitar. O Brasil voltou para um segundo tempo muito diferente do primeiro tempo e acabou por ser predominantemente superior à equipe da Sérvia e o placar disse aquilo que aconteceu, Giovanni, no segundo Tá? tempo, porque no primeiro tempo foi realmente um futebol abaixo do esperado,
mas no segundo tempo não foi mais porque a trave não deixou. O placar fez jus ao que foi o jogo, né? Simples assim. E eu apostei ontem 2-0, hein? Se tivesse apostado dinheiro, eu tinha ganhado. Ganha para pagar o churrasco aí, porque esse ano vem o Hexa. E no churrasco a gente vai chamar a seleção do Catar para jogar no nosso lugar. Tá certo, Saraiva? Então, até mais. Amanhã Amanhã nós estamos aí de fala volta para mais. comentar mais um dia de Copa, meu amigo. E vamos lembrar o seguinte, ó, você que está assistindo TV aí, Connect Esporte Clube. dê um like, comenta. Não precisa comentar mal não, tá beleza? Dá um like aí, comenta, compartilha, tá Compartilhe. tudo certo. E será que o Vinição já parou de chorar lá em Rosário? A situação da Argentina é delicada, meu amigo. Muito, muito delicado. Bom, até mais, companheiro. Até mais, aquele abraço. Falou.